Muito bem, meus caros, muito bom dia. Espero que vocês estejam aí muito bem, tenham passado uma ótima noite e estejam aí dispostos para o trabalho. Tá? Bom, vocês sabem que tem alguns textos, né, que marcam a vida da gente de alguma forma. Né? E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um texto que foi muito importante para mim e de alguma forma continua sendo, porque não que eu volte para reler esse texto, mas a ideia que ele passa ficou gravada na minha cabeça e serve como uma referência para aqueles momentos em que eu enfrento algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Né? Quando eu era muito jovem, eu gostava muito de ler o Friedrich Nietzsche. Né? Nietzsche. E, e li várias coisas dele. E até hoje tenho a obra completa do Nietzsche aqui, porque apesar do anticristianismo dele, que é uma coisa que não me agrada nem um pouco, né? Mas ele tem alguns insights que eu considero muito interessantes. E esse texto, a respeito do qual eu vou falar hoje com você, está no livro Assim Falou Zaratustra. Né? E esse texto se chama Das Três Metamorfoses. Bom, é um texto interessantíssimo. Por quê? Porque o Nietzsche vai dizer que há três metamorfoses do espírito. Né? Quer dizer, três mudanças, três modificações do espírito. Quer dizer, o espírito ele se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, se torna criança. Bom, então, na verdade, o camelo, o leão e a criança são metáforas, né, para o Nietzsche das etapas da vida. Tá? Das etapas da vida. Então, como é que ele define o camelo? Né? Quer dizer, a primeira etapa do espírito. Quer dizer, o que o camelo faz? Quer dizer, o camelo quer suportar cargas pesadas. Né? Quer dizer, a própria força dele, a própria condição dele, pede as cargas mais pesadas. Né? Então, quer dizer, a primeira fase do espírito seria essa, quer dizer, um espírito de suportação, diz o Nietzsche. Né? Quer dizer, o homem se pergunta o que há de pesado? Né? O que há de mais pesado? E então ele ajoelha como um camelo e pede para ser carregado. Quer dizer, ele quer tomar sobre ele toda a carga, todo o peso. Né? Mas é muito interessante porque isso não é visto como motivo de angústia ou de tristeza. Né? Não. Quer dizer, carregar o fardo para o Nietzsche, né, é razão de alegria. Né? É razão de alegria. Quer dizer, não há essa visão de angústia, né? De tristeza, de ter de suportar o fardo, então você faz com profunda abnegação, com constrição, né? Com sofrendo e oferecendo esse sofrimento, sei lá eu, né? Não. Quer dizer, você carrega, mas carrega o fardo com alegria, tá? E essa é uma etapa necessária para você passar para a etapa seguinte. Né? Quer dizer, você toma sobre si esses pesadíssimos fardos, né? Quer dizer, você se deixa
penetrar desse espírito de suportação, né, e marcha, então, carregado para o deserto. Né? Quer dizer, mas não para qualquer deserto, você marcha para o seu próprio deserto. Né? E ali no centro dele, né, quer dizer, carregando todo o fardo que você se dispôs a carregar, na região mais solitária do deserto, mais erma, então ali ocorre a segunda metamorfose. Quer dizer, e de camelo o espírito se transforma em leão. Quer dizer, ele que tinha sido treinado, né, carregando os piores, os mais pesados fardos, com alegria, né, ele então agora, como leão, ele está pronto para conquistar. Né? Mas conquistar o quê? Né? Conquistar a sua liberdade. Né? E ser o senhor do seu próprio deserto. E aí é muito interessante, porque qual é o grande embate, qual é a grande luta que o leão vai ter? Ele vai ter, ele vai lutar contra um dragão, né, que se chama Tu Deves. Tu Deves. Mas o espírito do leão, o espírito do leão, ele diz assim, por que ele luta contra o dragão Tu Deves? Ele luta porque ele diz assim, o que precisa prevalecer é o eu quero. Eu quero precisa ser mais forte do que tu deves. Eu quero, eu quero. E por quê? Porque o eu quero deve prevalecer sobre o tu deves. Porque criar, né, a liberdade de novas criações, né, é isso que o espírito, agora transformado em leão, precisa fazer. Né? Quer dizer, ele precisa conquistar essa liberdade. Primeiro veio o tempo do fardo, né, de carregar todos os fardos, todos, né, com alegria, com alegria. Agora chegou a época, então, de você, que foi treinado como um carregador de fardos, né, agora você quer que prevaleça a sua liberdade. Né? E como é que você faz prevalecer essa liberdade? Deixando de obedecer às regras pelas regras. Né? Mas obedecendo às regras porque você efetivamente quer. Né? Isso é muito interessante. Quer dizer, a liberdade para o Nietzsche não é simplesmente sair aí fazendo o que você bem entende, né? Jogando aí coquetel molotov em porta de banco. Né? As pessoas interpretam muito mal o Nietzsche em muitos sentidos. Né? Na verdade, a filosofia do Nietzsche é manipulada aí, das mais diferentes formas. Né? Mas essa questão é uma questão central. Né? Quer dizer, não se trata de destruir tudo o que é sagrado para o homem. Né? Não, mas é arrebatar a sua própria liberdade ao objeto
de todos os amores. Né? Quer dizer, você precisa realmente ser livre para criar aquilo que você quer criar. Bom, e aí então ocorre a terceira transformação. Né? Quer dizer, o leão se transforma em criança. Né? E o que isso significa? Diz, bom, depois que eu quero venceu, tu deves, né? Quer dizer, depois que você passa, que você aprende a cumprir os seus deveres, né? Não para obedecer a uma vontade exterior à sua, né? Mas porque você decide livremente, né, obedecer. Quer dizer, você obedece por sua vontade própria, livre, né, e não por uma imposição. Depois que você aprende isto, a terceira metamorfose é a conquista da inocência. Né? Inocência e esquecimento. Quer dizer, exatamente como a criança, agora você está livre para um novo começo. Né? O Nietzsche diz, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um movimento inicial, um sagrado dizer sim. Quer dizer, então agora não é mais eu quero, mas é apenas sim. Quer dizer, o Nietzsche fala, não neste texto, mas num outro, né, da necessidade do homem sempre dizer um sim irrepreensível à vida. Né? Um sim total, completo àquilo que a vida nos oferece. Né? E agora, então, quer dizer, transformado em criança, você está realmente livre para reiniciar todo esse processo de novo. Né? Quer dizer, aquele que parecia perdido para o mundo, então conquista o seu mundo. Né? E o seu mundo tem a pureza, tem a inocência da criança. Né? Quer dizer, ele está limpo, digamos, ele está livre, né, de todas as imposições, de todos os julgos, mas não porque ele destruiu tudo, não. Né? Mas porque primeiro ele assumiu tudo. Né? Depois porque ele percebeu que não basta assumir tudo, mas obedecer a tudo por uma vontade própria. Né? E aí então ele se torna, né, a criança. Agora, é muito interessante porque muita gente entende essas três metamorfoses como etapas da vida. Né? Quer dizer, é a forma mais banal de você entender o texto do Nietzsche. Né? E é claro que aqui é um texto em que ele está falando aí por imagens. Então cada um entende da forma que acha mais interessante, né? Que serve para a sua vida. Mas eu prefiro entender essas metamorfoses como um ciclo que se repete, né, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Né? Quer dizer, são etapas, né, etapas de tudo que a gente faz e que de alguma forma é essencial. Né? Então, sei lá, você está aí começando a escrever um livro. Você está naquela fase da pesquisa, das fontes, né, montando o seu enredo, pensando aí nos personagens, esquematizando tudo. Bom, essa é a fase do camelo. Né? E depois? Depois vem a fase do leão, né? Quando você precisa se impor
né? Você precisa se impor sobre todos os fatos que você reuniu e começar a dar uma forma a tudo isso. Fazer com que todas essas informações que você reuniu, né, se submetam à sua vontade. E depois, quer dizer, no transcorrer desse processo, quando você então finalmente encontra a sua linguagem, encontra a sua voz, né, a voz com que você vai efetivamente narrar a sua história, né, bom, então você já é uma criança. Né? Você ganhou essa inocência, né, que faz essa inocência, né, disposta ao jogo, né? Essa inocência aí, que é uma roda que gira por si mesma, né? E que é esse sagrado sim, né, à criação. E sempre que eu releio esse texto, eu lembro daquilo que o Churchill dizia, né? Quer dizer, que o êxito surge, né, da habilidade de você passar de um fracasso para outro, né, sem nunca desistir. Né? Então, quer dizer, eu acho que a vida é exatamente isso, né? E a produção literária é isso. Quer dizer, a gente sempre, de alguma forma, tem hesitações diante de um texto novo. Seja um poema, sei lá, um ensaio, um conto, mas nós sempre hesitamos, né? Nós sempre temos dúvidas se aquilo que nós estamos produzindo ou queremos produzir, né, tem realmente algum valor. Né? Então, é necessário que a gente, a cada nova produção literária, passe por essas metamorfoses. Né? Quer dizer, primeiro, assuma todos os riscos. Né? Quer dizer, carregue todos os fardos. Depois, imponha, né, a sua vontade, né, sobre as ideias, sobre as palavras. Fazer com que as palavras digam o que você quer. Quer dizer, ser o leão para a linguagem. Né? E, por fim, então, descobrir toda a liberdade, toda a inocência, né, que é ser criança e, de fato, se entregar totalmente, né, à alegria do processo criativo. Né? Quer dizer, são as três metamorfoses, não como etapas da vida, eu disse a vocês, né? Mas como etapas de todas as coisas essenciais que a gente pode fazer, quer fazer, né? E acaba fazendo, claro. Tá? É isso, meus caros. Tá bom? Amanhã nós voltamos e continuamos a nossa conversa. Um grande abraço para vocês. Um bom dia, hein?